No dia 4 de fevereiro de 1979, às 22h30, estreava na rede Tupi de televisão o programa Abertura, criado e dirigido por Fernando Barbosa Lima. Seria o primeiro passo no telejornalismo brasileiro para o chamado fim do silêncio da censura. O Canal Brasil passa a apresentar uma série de 13 programas com entrevistas e participações extraídas do Abertura. Pela importância jornalística dessas gravações, realizadas há 35 anos, e prejudicadas tecnicamente pelo tempo, vamos apresentá-las na íntegra. Com a volta dos exilados ao Brasil, 15 anos depois do golpe de 64, foi talvez o acontecimento mais importante em 1979, quando o Abertura entrou no ar. Nomes que passaram anos e anos longe dos vídeos apareciam de novo e voltavam a falar de política. 3 semanas antes de pegar um avião em Paris para voltar ao Brasil, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que tinha sido deposto pelos militares em 64, deu uma entrevista ao Abertura em Paris. Era amaldiçoado pelos militares da linha dura, mas avisou que durante o exílio não tinha se ligado a movimentos internacionais, muito menos ao Partido Comunista. Preferia se considerar um homem livre. Num trecho da entrevista a Roberto Dávila, Miguel Arraes diz que não tinha certeza se aquela gravação iria ou não ao ar, porque já tinha dado outras entrevistas que jamais foram apresentadas no Brasil. Era esse o Brasil daqueles tempos, uma mistura de censura e autocensura. Bania dos vídeos nomes que eram considerados malditos pelos militares que tomaram o poder em 64. De volta ao Brasil, é bom lembrar, Miguel Arraes voltou ao Palácio do Campo das Princesas e foi eleito 2 vezes governador de Pernambuco pelo voto direto, em 86 e em 94. É hora de Miguel Arraes no Abertura e, de quebra, o jornalista Fausto Wolff falando sobre o choque da volta ao Brasil, o compositor Luiz Gonzaga Júnior, Abelardo Jurema, o ex-ministro de João Goulart, e o grande Glauber Rocha. Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, o último governador eleito pelo voto direto, deposto em 64, 1 ano preso, 14 anos de exílio, dos quais a maior parte deles na Argélia, se prepara para voltar ao Brasil. O governador, há 1 ano atrás, mais ou menos, o senhor estava muito pessimista com relação à sua volta, com relação à abertura. O senhor foi surpreendido pelos acontecimentos? Não, o meu pessimismo, se é que era pessimismo que eu tinha, pode ser considerado como injustificado. A abertura é uma abertura limitada.
A anistia que está sendo concedida, embora esteja eu entre um dos prováveis beneficiários dela, é uma anistia ainda restrita. Portanto, não há tanta abertura assim, precisa que haja uma abertura maior. A incapacidade do sistema e do regime que está lá em promover essa abertura geral, ampla e restrita, talvez seja, ou é, certamente, fruto da crise que o país atravessa e da necessidade do poder de manter controles que ele julga eficazes para conservar a política que lá está. No meu entender, ele devia fazer o contrário, acabar com salvaguardas, com leis de exceção, com tudo isso, e confiar no povo brasileiro, porque aí é que está a nossa segurança. Governador, o senhor volta agora para o Brasil, 15 anos sem estar no Brasil. O senhor é o mesmo de antes e Pernambuco é o mesmo de ontem? Olha, sou o mesmo de ontem, no sentido em que os meus princípios continuam os mesmos. Sou o mesmo de ontem porque não renego o meu passado, nem desdigo o que eu disse. Mantenho o que fiz e assumo a responsabilidade por tudo que fiz, e acho que quando defendia o desenvolvimento do nosso país para a solução dos problemas sociais, estava certo e continuo certo, porque o que está lá é uma grande marginalização, a marginalização da maioria da população brasileira. Mas também as circunstâncias mudam, os princípios, estes não. Mas vou lutar em outras circunstâncias diferentes, porque o mundo mudou e o Brasil também mudou. E Pernambuco, como é que você vê hoje? Pernambuco sofreu também mudanças, mas a estrutura econômica do Estado e, em consequência, a estrutura social não sofreu tantas mudanças quanto as ocorridas em outros lugares do país. Portanto, as mudanças havidas em Pernambuco são menores e são maiores no sentido de que a miséria se aprofundou. Eu queria lhe dizer uma coisa, o senhor hoje, onde é que o senhor vê o ponto mais complicado da política brasileira? Em que estado do Brasil, por exemplo? No Nordeste? Não. O Nordeste é complicado porque o Nordeste é miserável. Os problemas do Nordeste são agudos. As grandes forças mais organizadas do país, sindicais, políticas, estão em São Paulo. Mas entendo que o Brasil, as diferenças regionais do Brasil, o aprofundamento dessas diferenças devem ser levadas em conta e que nós não devemos nos fixar num ponto só do território nacional como importante. Devemos ver o território nacional como um todo, o Brasil como um todo, e lutar para que as diferenças regionais se acabem, que haja mais unidade no nosso país, que as disparidades se desapareçam, disparidades regionais e desigualdades sociais. Miguel Arraes, outra coisa, por que essa ligação insistente do senhor com o Partido Comunista? Ou seja, dizer que o senhor é ligado ao Partido Comunista? Isso é uma pergunta que já me faz há 30 anos e eu já não aguento mais de responder. Mas em todo caso eu não perco a paciência. Porque me liga, eu não sei, é uma maneira qualquer de atacar, como agora estão dizendo que estou rico e comunista. Em todo caso, devo lhe dizer que eu não tenho ligações com o Partido Comunista, sou um homem livre, não pertenço a facções
aqui fora não me liguei a nenhuma das chamadas correntes internacionais, porque acho que o apoio que devo ter, qualquer um deve ter, é o apoio que vem de dentro do nosso povo, lá da nossa terra. Sou um homem apenas que vê as realidades do Brasil, que reage diante delas. Quantos anos faz o senhor não fala para a televisão? Bom, fizeram comigo alguns programas de televisão aqui em Paris e não tenho notícia de que tenham sido divulgados no Brasil. Agora também não sei se essa vai ser divulgada, pode ser que sim, pode ser que não. Miguel Arraes, em Pernambuco. Brizola, no Rio Grande do Sul. Zé Aparecido, em Minas Gerais. Mauro Borges, em Goiás. Doutor, em Santa Catarina. Vai ter lugar para quem não foi caçado? Primeiro, eu não estou de acordo com o loteamento do Brasil. O Brasil não se loteia entre A e B e C. O Brasil é o Brasil. Todos nós estamos no Brasil. E o Brasil é muito grande, vai dar para todo mundo, para as novas lideranças, para outras que surgem. Posso lhe dizer até que falta gente, né, para ocupar aquele país. Ainda pode ter mais 300 milhões de habitantes, que não tem importância se a situação fosse outra, as condições outras, nós poderíamos manter inclusive uma população 3, 4 vezes maior. E a pena é que um país tão grande e tão rico, a nossa população ainda esteja na situação que está. Os homens e o loteamento do país, sou contra. Bom, o senhor vai voltar daqui a alguns dias. Queria saber um pouco do seu lado humano. Como é que o senhor está se sentindo depois de 15 anos sem ver o Brasil à sua volta? Como é que o senhor está se sentindo? Como é que você se sentiria? Todo mundo se emociona. Eu sou um homem como outro qualquer. É evidente que isso é um impacto para mim. E procuro me controlar para conter a emoção que será o retorno ao meu país. Eu sei o que é isso, pois eu passei mais de 10 anos fora do Brasil. Eu sei que a dura adaptação ao estrangeiro só é comparável à readaptação ao nosso país. O choque sociocultural é enorme, às vezes insuportável, como no caso de Frei Tito, que se suicidou na França. Ora, eu passei 4 anos vivendo na Dinamarca, onde, aliás, eu tenho uma filha. Num país onde não existe a humilhação pelo trabalho. Tanto isso é verdade que eu ensinava na universidade e, paralelamente, eu era operário no asfaltamento de ruas. E o salário era praticamente o mesmo, ao nível da dignidade humana. Vocês imaginam o meu choque quando, ao voltar, na minha área específica, as coisas incríveis que eu encontrei aqui. No Rio de Janeiro havia mais de 10 jornais, e agora o número não chega a 5. E, paradoxalmente, todos os anos formam-se milhares de novos jornalistas nas dezenas de escolas de comunicação. Jornalistas que estão condenados ao desemprego. Acreditem, é terrível o choque da volta a um país onde o status é tudo. A um país onde, de um lado da cidade, um casal pode gastar num jantar vários salários mínimos. E do outro lado da cidade, milhares de crianças morrem de fome. Precisamos, portanto, preparar a casa aos que voltam. A maioria com mais de 40 anos e com filhos nascidos no exterior. Filhos que perguntam aos seus pais, como no poema de Raul Bock: conta de novo, como é que é mesmo o Brasil? O movimento pela anistia, a Ordem dos Advogados, a ABI, a CBB e a maioria do povo brasileiro que tanto lutou, não pode parar agora. É preciso que nos unamos todos numa cruzada, para que os que estão voltando sejam imediatamente reintegrados nos seus estados, cidades, bairros, familiares, amigos, vizinhos e empregos, para que não se sintam estrangeiros em casa, como estrangeiros se sentiam no exterior.
Gonzaguinha acabou de gravar, acabou de lançar agora um disco chamado Gonzaguinha da Vida. Um disco até que eu estava comentando com ele, achei o disco assim, mais carioca dele. Gonzaguinha, ele é uma pessoa carioca, ele é uma figura envolvida com o Morro de São Carlos e adjacências e tal. Mas é isso, você confirma a minha tese que você fez um disco carioca? Realmente é assim, um disco bastante chegado a Morro de São Carlos, né? Veja bem, ali tem um negócio de João do Amor Divino, que é dia a dia, tem um negócio com a Perna do Mundo, que já é bem morro mesmo, já é aquela transação bem lá em cima do morro mesmo, e fora outras cositas que de repente me pegaram pelo pé. É negócio de moleque, negócio de criança, e realmente como eu estou no pique de começar tudo outra vez, aliás, eu já começo todos os dias, ficou bem uma coisa assim, bem malandra, bem molequeira, né? Sem aquele negócio de classificação, sem aquele negócio de colocar como sendo ponto de venda. É sem essa. Sem essa. Agora, Gonzaguinha, você gravou até samba enredo? Você fez samba enredo? De repente pinta ali um samba enredo, um negócio assim, que eu ouvia nos terreiros lá, ouvia nos Rio de São Carlos e tal, ouvia, saía de casa, ia, pegava um bonde, ia lá pra avenida ver aquele carnaval assim, dos bondes e tal, etc. Ia sozinho e a cabeça, né? Veio colocando toda a informação pra fora e de repente cometi um samba enredo, lá fui eu. Aliás, eu estava vendo hoje uns discos lá em casa, estava reparando uma coisa, você no momento talvez seja um dos 3 compositores de maior sucesso, assim. Quer dizer, evidente, tem o Roberto Carlos, que faz muito sucesso, mas no disco dele, né, tem o Chico Buarque também, mas tem um compositor que os outros cantores gravam e tal. Eu te vendo, Maria Bethânia, Gal Costa, todo mundo gravou música tua passada, né? Foi uma caminhada, assim, de repente, Emílio Santiago, Fafá de Belém, Simone, Frenética, Bethânia, como você falou, Gal Costa, como você falou, Marília Medalha, Vanderleia. Já fica uma coisa assim, abre um leque de repente, né? Abre um leque, mas só que tem o seguinte, as pessoas de modo geral, elas não unem uma coisa a outra, não. O pessoal estava pensando que o Explode Coração, que a Bethânia está cantando por aí, que fosse do Chico Buarque de Holanda, o que é ótimo, evidentemente, mas infelizmente não é meu mesmo, quer dizer... Você chegou antes? Eu cheguei antes um pouco. Aliás, é linda aquela música, e linda a interpretação da Maria Bethânia. Quem garante, né? Quem sabe quem se garante e tal. E você tem um negócio do Feijão Maravilha. Você tá na novela, você. Eu tô na novela também. Aliás, o Glauber, no outro dia no programa, ele falou uma coisa que ele se equivocou, ele disse assim, o Braulio, aquela... Como é que ele falou? Não são 10 brasileiros que preferem feijão, mas um e tal. Estatística. Mas só que não era o Braulio Pedro, não tinha nada a ver com a música é do Gonzaguinha. Está aqui o autor. Não, mas aí é aquele negócio da estatística, né? Estatística é uma coisa fria. E além do mais, feijão que eu conheço em termos de trabalhador do metrô, etc. Feijão é comida mesmo. 10 brasileiros preferem a comer, inclusive elegem a comida. Todo mundo está querendo encher a barriga. Mas tudo bem, a genialidade do Glauber é um negócio assim que é tudo certo, ele enfia tal, dentro da dinâmica que ele impõe, etc e tal, daquelas coisas todas. É a visão dele. Só que tem que a música, de repente pegaram a música e trocaram o nome da novela, puseram de repente o nome de Feijão da Maravilha, que é uma coisa que está dentro da música. Aliás, a música é outro nome, a música é... A música é um jingle, é o preto que satisfaz. É, o preto que satisfaz, exatamente. Agora tem aquele negócio bom na novela que ele está falando aqui, programa da TV Tupi, estão falando da TV Globo, mas aquele negócio de feijão com democracia, que eu gosto daquilo, que é melhor. Então, claro que é melhor, simplesmente melhor. Liberdade conquistada é bem melhor também, né? Essas coisas assim. Agora me diz outra coisa, e teu pai? Teu pai você tem visto, porque há um projeto aí de fazer um show Gonzaguinha e Gonzagão, direção do meu amigo Laranjeira. Rapaz, está em caminho, sabe? A coisa é como é que eu vou conseguir cercar esse moleque enorme que é meu pai. Meu pai é terrível. Meu pai é tão terrível, e no caso eu também viajo tanto, que já há um carregador lá do Galeão que dá as informações. De repente eu chego lá e diz, olha, teu pai passou por aqui ontem. Ele está ótimo, viu? Deixou um abraço para você e tal. E fica sendo assim o nosso meio de comunicação. Porque quando ele está, eu não estou, e quando eu estou, ele não está.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais procura. Ministro Abelardo Jurema, o último ministro da Justiça do senhor João Goulart, que veio de ser o primeiro homem alcançado pelo látego do ato 5 a procurar o presidente da República, o general João Batista de Figueiredo, um dos homens envolvidos na conspiração que derrubou o seu ex-chefe, o senhor João Goulart. Ministro, o ex-deputado Almir Afonso, fazendo um comentário a respeito do seu gesto de atender à proposta de estender a mão do presidente da República, diz que cada um faz da sua mão o uso que lhe convém. O que você achou, o que Vossa Excelência achou dessa? Realmente eu uso as minhas mãos com sabedoria. Sei usá-las e usei ajudando o presidente João Goulart no que podia. Enquanto o brilhante Almir Afonso, que já fala rindo com a superioridade, como se todo mundo estivesse sob seus pés, foi um dos que derrubaram o presidente com um radicalismo passional e transformando o governo do presidente João Goulart num governo tumultuado, porque eles não sabiam esperar a força das urnas. O senhor e o presidente chegaram a conversar a respeito da conspiração que depois do senhor João Goulart? O presidente me surpreendeu fazendo elogiosas referências ao João Goulart. Chamou-o de um homem bom, de bem, probo, e disse que ele não sabia era resistir a influências das forças, vamos dizer assim, esquerdizantes do seu governo. E me contou que certa vez o presidente o chamou para conversar sobre o problema brasileiro, o problema nacional. Ele era um simples tenente-coronel. E ele expôs ao presidente várias sugestões para estabelecer um clima de equilíbrio no país. E o presidente ficou de seguir várias das suas sugestões, não as seguindo, ele sabe por quê, por influências da copa e da cozinha, vamos dizer assim. Mais tarde, já depois do processo quase na rua, o presidente o mandou convocar de novo para uma reunião e ele mandou dizer ao presidente... Mandou convocar o general Figueiredo. E ele mandou dizer ao presidente, o presidente me contou, o general, que não ia porque não tinha mais que conversar com o presidente, uma vez que também já estava na conspiração. Doutor Abelardo Jurema, o senhor não teme a ser chamado de traidor por setores da oposição brasileira? Não, porque a minha vida está aberta. Eu me expus na luta ao lado de Juscelino Kubitschek como seu líder, ao lado do presidente João Goulart como ministro da Justiça. Fui o último a sair do palácio. Não encontrei nestas trincheiras os que hoje podiam me atirar pedra. Nunca vi nenhum desses famosos líderes de hoje no Palácio das Laranjeiras nos últimos momentos, quando o Jango estava ameaçado até de prisão e viajou para Brasília e depois para o Rio Grande do Sul. Eu recebi já muitos tiros. Eu sou um homem de luta, nunca tive herança, só herança moral do meu pai, o velho advogado Giminiano Jurema Filho, que deu a mim, a Aderbal e a Aguinaldo, meu irmão que é médico, orientação e formação moral. De tiro não tenho medo, nem tiro político, nem tiro de verdade. Eu sou um nordestino, me acostumei à luta e é na luta que eu estarei sempre. E agora mesmo, ao levantar essa bandeira, eu sei do que vão me acusar, eu sei dos ataques, das críticas, mas também sei, como me disse o Aderbal Jurema hoje de manhã, que eu tenho uma classe média pacifista que quer a construção do Brasil. Eu tenho uma opinião pública que aí está, através de toda a imprensa, recebendo o meu gesto como uma atitude de desarmamento de espírito em prol da reconciliação nacional. Eloy Dutra, caçado em 64, exilado do Uruguai, voltando em 65. Preso, respondeu a vários IPMs, tendo saído ileso em todos eles. Como o senhor está interpretando a atitude do ex-ministro Abelardo Jurema, do governo João Goulart, em apertar a mão do presidente Figueiredo? Bom, meu caro Orion, sem pernosticismo, eu gostaria de lembrar a você um conceito de Rui. Transigi e cedei onde a transação for lícita e honesta, porque tudo é transação no governo dos homens.
Eu não conheço o Jurema como meu amigo íntimo. Eu conheço como companheiro de Câmara e era indiscutivelmente um deputado que sabia cumprir os seus deveres, um homem honrado, um homem que saiu da política pobre, agora que parece que ele está bem. Quanto ao fato dele ir apertar a mão do presidente Figueiredo, houve um motivo. Ele próprio explica, através dos jornais, que de um diálogo com o jornalista, ele disso se aproveitou, foram tomadas as providências e que ele falará ao presidente sobre a família, ou sobre as famílias de exilados e caçados, as dificuldades que estão passando, etc. Só que eu acho que a ida dele lá é válida, não vejo nisso nenhum motivo assim para espanto, para perplexidade. Eloy, em 65 você voltou no escuro, veio só. Acredita que Brizola volte nesse momento? Só depois de anistiado. Só depois de anistiado. Antes ele não voltará, não. Não voltará, não, porque se não veio de 65 para cá, não é agora faltando 2 ou 3 meses para a anistia, ele voltará. Ele vai esperar a anistia tranquilamente, na Europa, comendo em bons restaurantes, nos States. Depois então ele volta, quando não houver mais perigo. Até tinha me contado que o Tarso de Castro tinha fugido para a Bahia com a Candice Bergen e que o Samuel Weiner tinha ficado um pouco enciumado. Uma coisa assim, bem no nível de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o romance de Machado de Assis que eu pretendo filmar com Tarcísio Meira. Então o assunto ficou assim muito ligado na entrevista do Brizola. O teletape não estava muito bom. O Brizola falou com discrição, falou com a generosidade, falou com humildade, falou com sabedoria. Depois, alguns jornalistas, que eu não quero citar, porque alguns são, inclusive, gratuitamente desafetos meus, fizeram comentários abaixo do nível crítico a respeito da entrevista do Brizola. Eu vi, em 1974, em março de 1974, em Roma, meu amigo Zueni Ventura me pediu uma mensagem sobre o Brasil e eu disse que Geisel ia abrir o Brasil. Mandei essa declaração que saiu publicada na revista Visão, e eu ganhei vários inimigos, mas não teve a menor importância. Hoje o Brasil realmente está aberto. Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, como diz o poeta T.T. Catalão, bravo poeta lá do Planalto de Brasília, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. Um momento, vem cá, um momento, meu amigo, um momento. O senhor quer dar uma entrevista aqui para a televisão? Como é o nome do senhor, meu amigo? Olha, eu tenho ordem da companhia para não dar entrevista para ninguém não, chefe. Hein? De onde é que o senhor é? Filme o Bruce Lee. Paulista? Então passe com o caminhão azul. Ô, Bruce, e aquele grito pulando de... Abertura. Democracia. Um Brasil livre para brasileiros livres. O programa de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã.